Quem é Rudney Macedo? É filho de quem? Nasceu aonde? Bom, o Rudney Macedo é uma pessoa que é visionária, sonhadora, que tem muitos planos, muitos projetos, mas nasceu no bairro da Moca, em São Paulo. Zona Leste da capital. Zona Leste da capital. Nasci lá, morei lá por muitos anos. Na realidade, morei sempre naquela redondeza, né? Na Rua Bresser. Hoje é mais mercados ali, lojas, comercial, né? Mais comercial. Na Bresser, no Belém, no Pari, no Tatuapé. Então, sempre naquela região ali. E quando eu mudei para Barueri, eu estava morando na Moca, onde eu nasci. Fui sócio do Clube Juventus. Olha ali só, do lado. de futebol, da né? Javari, né? Que fica ali na Rua Javari. Rua Javari. Enfim. E a minha trajetória é o seguinte, ela se inicia, eu nascendo, logicamente, numa família muito pobre, simples de tudo. Somos, né? 5 irmãos. Graças a Deus. 5 não, 6. São 6 mulheres e um homem, que sou eu. Só você. Só eu de homem. Acho que você tem gosto assim, não? Mais ou menos, um pouquinho assim, vamos dizer assim, muito bem cuidado, né? E aí, só tinha eu de homem, mimado. Então, a minha mãe, ela era muito interessante, que a minha mãe, muitas vezes, de madrugada, ela tinha uma mania de acordar de madrugada. Então, 2, 3 horas da manhã, ela me acordava para tomar uma sopa com ela. Fazia aquela sopa bem caprichada, só que ela só acordava eu. As minhas irmãs continuavam dormindo, eu era a companhia dela. E algumas vezes também acordava com ela fazendo um cafuné, olhando pra mim, aquelas coisas todas. Então o fato de ser o primogênito, como o primeiro e o único homem, então me dava esses privilégios de ser muito cuidado. Foi tentando ver se vinha outro homem, só veio mulher. Só vinha mulher. E as minhas irmãs, consequentemente, como a minha própria mãe, também tinha e tem esse carinho até hoje, né? Então, quando eu visito as minhas irmãs, sobrinhos, todos ficam fazendo cafuné, outro fica no pé, outro fica na mão, né? E as minhas irmãs não sabem o que faz para poder me dar um amor, uma atenção. Então, aquilo que a minha mãe fazia, as minhas irmãs fazem hoje. Minha mãe já faleceu, já faz alguns anos. Fui criado por um padrasto, que na realidade foi muito mais do que um padrasto, foi um pai, porque realmente ele me tratava como um filho, né? Então, muito mais do que um pai. Eu não sabia disso. E depois de alguns anos passados, eu já estou com 50 anos, acho que eu tinha uns 34, 35 anos, um belo dia eu estou no computador lá no meu trabalho, eu era secretário regional na Igreja Quadrangular, e de repente eu vi uma voz... Não pode contar o final, só pode contar o começo. Não, o começo. E aí eu vi uma voz que dizia para mim, entra no Google, coloca o nome do seu pai, porque eu até então não conhecia meu pai, eu tenho o nome dele, que é Lenivaldo Macedo Soares, que é o meu pai de sangue biológico, só que eu não conhecia ele, mas havia aquela expectativa, aquela curiosidade, né? Uma necessidade de saber quem é, né? E já com 35 anos eu coloquei o nome dele todo lá, aparece ele como sócio de um clube em São Bernardo, entre em contato com o clube disse que não podia passar informações dos associados, mas falou, eu vou passar o seu nome, o seu contato para ele vai entrar em contato contigo. Foi o que aconteceu, isso foi de manhã. Quando foi à tarde, o meu irmão, que eu nem sabia que eu tinha, já entrando em contato, falando comigo, já se apresentando. Daqui a pouco meu pai também entrou em contato e nós marcamos, eu fui até São Bernardo, conheci ele e acabei descobrindo que eu tinha mais 3 irmãos, né, que são 2 homens e uma menina.